É assim que você deseja jogar? Não submetemos, nós dominamos. Nós vamos acabar com você, até que suas entranhas se espalhem. Vamos devorar você e seus parentes. Você acredita que a sua feitiçaria pode nos prejudicar? Nosso sangue é puro. Nosso sangue é resistente. Você não vê? Os gananciosos vão devorar os caridosos. Os impiedosos vão acabar com os pacíficos. Vamos tornar o mundo tão perfeito quanto nós. Seremos todos aristocratas no final, e nossa dinastia nunca vai morrer. As espécies conhecidas como SCP-3288, ou os aristocratas, são uma espécie mutante de humanos e são vilões no universo da Fundação SCP, descendentes de membros da Casa Real de Habsburgo. Depois de algumas modificações genéticas e centenas de anos vivendo no subsolo e acasalando com seus próprios parentes, eles evoluíram para predadores cruéis e monstruosos com gosto por carne humana. As instâncias são mutantes e deformadas em grau desumano. Eles são completamente sem pelos e têm a pele sensível à luz. Seus braços são 2 vezes maiores do que a de um humano e terminam em mãos cobertas de esmalte rachado. Eles geralmente são do tamanho de um humano, geralmente um pouco menor por causa das suas corcundas, mas em alguns casos podem crescer muito mais do que qualquer humano, mesmo a maioria deles sendo bem magros. Algumas instâncias de alto escalão podem se tornar obesos. As instâncias sempre exibem heterocromia, com cada olho de uma cor diferente. Sua característica mais horrível é uma boca enorme com mandíbulas grotescamente salientes, contendo pelo menos 60 dentes enormes, agrupados em uma forma desigual em 6 fileiras. Eles são altamente resistentes a doenças e, embora prefiram comer carne humana, podem comer quase tudo. Eles também são muito mais fortes do que parecem. A vida útil do SCP é mais longa que a dos humanos, embora não sejam fornecidos números precisos. Sua mutação mais perigosa é a sua fertilidade anômala. As gestações deles têm um período de cerca de 2 semanas e geralmente produzem muitos filhos, que atingem a maturidade física e sexual em menos de 2 anos. O SCP tem um gene anômalo que permite que eles se reproduzam sem consequências negativas, juntando rapidamente mutações boas, enquanto elimina as ruins. A cada acasalamento do SCP, os filhos matarão a mãe no parto. A fertilidade do SCP é tão incrível que significa que eles podem se cruzar e exterminar a humanidade em 1 século ou mais, se assim desejarem. As instâncias do SCP-3288 odeiam e temem a luz brilhante, o que lhes causa grande dor. As instâncias não precisam realmente ver a luz para serem incomodados por ela, já que até instâncias cegas têm essa reação. O SCP-3288 habita colmeias subterrâneas, espalhadas pela Europa Central. As colmeias são palácios construídos no estilo barroco. Colmeia é o nome que a Fundação deu para esses complexos. Já os SCPs chamam de mansões. A sociedade deles é muito depravada. Eles se divertem com violência, crueldade e práticas sexuais aberrantes, especialmente o incesto. A maioria das instâncias são concebidas através de relações sexuais entre pais e filhos ou irmãos. Eles comem principalmente carne humana ou bebês deformados da própria espécie, consumindo-os em festas luxuosas que muitas vezes no final acabam em orgias. A sociedade deles é muito parecida com a humana em alguns aspectos. Eles geralmente se vestem na moda da nobreza do século XVIII, com perucas de destaque. Eles parecem ter pelo menos algum apreço pela música, já que tocam instrumentos musicais. Todas as instâncias possuem títulos de nobreza de algum tipo, e cada colmeia é liderada por um imperador ou imperatriz. Eles não consideram humanos normais como pessoas e acreditam que podem abusar e matar plebeus quando e como quiserem. O SCP-3288 surgiu de experimentos conduzidos por Leopoldo I, Sacro Imperador Romano e Rei da Hungria, Croácia e Boêmia, nos últimos anos da sua vida.
Após a morte do rei do Habsburgo, Carlos II da Espanha, Leopoldo ficou preocupado com a crescente presença de defeitos na linhagem de filho de Habsburgo e procurou uma solução. Em 1701, ele buscou a ajuda de uma misteriosa mulher. Com ela, aprendeu sobre o DNA e como manipulá-lo. De 1701 a 1702, ele conduziu experimentos sob sua orientação, em um laboratório que ele construiu sob Viena. Mas seu professor ficou desapontado com ele quando experimentou e provavelmente matou os homens que construíram o complexo do laboratório. Irritada com os assassinatos, a mulher exigiu que Leopoldo a retribuísse por seus ensinamentos, renunciando a seus títulos de nobreza e entregando seu império ao regime democrático. Em vez disso, Leopoldo a matou e continuou seus experimentos sem a ajuda dela, até a sua morte em 1705. A pesquisa de Leopoldo foi finalmente bem sucedida. Ele introduziu um gene anômalo no seu próprio projeto, na linhagem dos Habsburgos. Como os Habsburgos continuaram a endogamia, ou seja, tendo filhos com seus próprios parentes, aqueles com graves deformidades foram colocados em cofres. Esses habitantes dos cofres continuaram a se cruzar uns com os outros, fazendo com que evoluísse e sofressem mutações em uma taxa cada vez maior. Essas mutações rapidamente resultaram na evolução do SCP-3288 como uma espécie diferente. Eles foram se tornando cada vez mais perturbadores e depravados. Eles eram alimentados com cadáveres humanos mortos pela Grande Peste em 1738. Em 1988, as instâncias do SCP que estavam abaixo de Viena começaram a caçar, matar e comer os moradores da cidade. A Fundação SCP investigou os desaparecimentos inexplicáveis e encontrou uma colmeia do SCP abaixo da cidade. Essa colmeia, que se originou do laboratório subterrâneo de Leopoldo I, era governada pelo monstruoso imperador Maximiliano. A Fundação invadiu a colmeia, levou Maximiliano e outras instâncias e encheu a colmeia com concreto. A Fundação usou materiais retirados das colmeias para procurar outras colmeias e conseguiu encontrar e destruir algumas. Em 2016, um Duque SCP-3288 sequestrou 9 mulheres da região da Floresta Negra da Alemanha para abusá-las e engravidá-las com bebês. Quando a Fundação encontrou o alojamento onde o Duque mantinha suas vítimas, 8 das mulheres já haviam sido comidas por dentro por seus filhos, que provavelmente haviam escapado. A 9ª mulher foi recuperada por um helicóptero, mas deu à luz a bordo durante o voo. Os bebês anômalos mataram ela e a tripulação, fazendo com que o helicóptero caísse. A Fundação capturou o Duque e o interrogou. O Duque revelou que estava agindo sob as ordens da Imperatriz da Floresta Negra, que planejava usar uma campanha de estupro e canibalismo para destruir a humanidade e substituí-los por SCP-3288. Uma curiosidade interessante é que o SCP-082, também é conhecido como Fernand, tem semelhança com o SCP-3288, pois ele é um grande humano deformado de ascendência francesa que se reconhece como o rei da França e prefere comer humanos, e é muito forte e quase impossível matar ele por meios convencionais. Mas não se sabe se o SCP-082 é realmente um membro dos SCPs-3288 ou não.